Então, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula é a aula 4, que vai tratar, então, dos ensaios de compactação. Esse é o vídeo que vocês irão assistir, onde vocês vão se imaginar dentro do laboratório, usem a criatividade, fechem os olhos e façam de conta que está lá. O ensaio de compactação, gente. Por que a gente faz os ensaios de compactação, né? Tem uma operação no campo, eu até trouxe uns vídeos, mas também acho que não vai dar tempo de passar, não. Acho que não. Então, o ensaio de compactação, ele é um ensaio que precede os ensaios de resistência. Por quê? Porque é durante a compactação que eu vou determinar parâmetros importantes para poder fazer a moldagem dos corpos de prova, para medir a resistência desses materiais. Então, é durante a compactação, uma efetiva compactação, que a gente tem que ter tanto dentro do laboratório quanto no campo, que a gente vai conseguir fazer o aumento da massa específica do nosso material, o acréscimo da resistência. Essa compactação, ela pode ser feita no laboratório de forma manual, que é o que vocês iriam fazer com soquetes, tá? Compactando um determinado material, e no campo, né? Então, tem até a figurinha aqui do nosso soquete, Proctor, e no campo a gente tenta reproduzir essa energia que eu estou no laboratório, eu tento reproduzir através da passagem dos nossos rolos pneumáticos, sejam lisos, sejam rolos direcionados para solos argilosos, tá? Os pneumáticos lisos, dentados. Então, o efeito da compactação, quando a gente compacta com eficiência o material, eu melhoro as qualidades mecânicas e hidráulicas desse material. Há o acréscimo da resistência ao cisalhamento, a redução da compressibilidade e da permeabilidade. Então, esse é um aspecto de um solo, tá? Vocês estão vendo o material aqui sem compactação do lado esquerdo, tá? E do lado direito, vocês estão vendo o material compactado. Olha que coisa interessante. Então, quando eu aplico essa energia ao meu material, ele se aglutina, ele reduz os índices de vazios, ele se aproxima mais, as partículas, elas se conectam de forma mais eficiente, para que a gente possa reproduzir, então, essa característica no campo, tá? Vamos voltar aqui, vamos para frente. Aí lá vai, o ensaio de compactação, ele é um ensaio antiguíssimo, né? Um ensaio que data aí, anterior à Primeira Guerra Mundial, inclusive, né? Quer dizer, ele foi concebido durante a Primeira Guerra Mundial, e aí, né, o Proctor, em 1933, enunciou essa relação entre a umidade e a massa específica seca máxima, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma curva de compactação, que é a nossa curva de Proctor. O que a gente faz dentro do laboratório? Dentro do laboratório, o nosso objetivo é determinar o pico dessa minha curva, tá? Então, quando eu vou aplicando, eu vou dando água ao meu material e vou compactando, tá? Enfim, tem a gente tem um padrão de número de golpes, tem um padrão de compactação para cada tipo de energia, a gente vai já ver isso. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou compactando, esse solo vai ganhando umidade e vai aumentando a massa específica seca máxima, até que a massa específica, até que ele passa por um ponto de máximo, tá? E aí, à medida que eu vou dando mais água ao meu material, ao invés dele melhorar, claro, a água vai lubrificar, então, os grãos do material, e eu vou ter um afastamento, tá? E aí eu começo a perder resistência. Então, no campo, o que acontece? No campo, eu tenho que estar com a curva de compactação de cada material, seja de uma camada de reforço, de base ou de subbase, para eu poder controlar o atendimento dessa umidade ótima. Tá? O material, vocês vão ver que as especificações do DENIT, elas recomendam que a umidade ótima, tá? A umidade de campo esteja muito próxima à umidade ótima, essa variação é de mais ou menos 2%, tá? E a massa específica seca máxima, ela vai ser controlada pelo grau de compactação. Então, você vai medir uma densidade no campo e vai comparar com esse parâmetro de laboratório. Então, o ideal é que eles sejam 100%.
né, que eu tenha 100%, que o valor de laboratório seja igual ao valor do campo. Só que, enfim, o princípio do laboratório, a gente trabalha, né, eu tenho um processo de compactação e no campo eu tenho outro. Então, as normas, elas vão aceitar aí uma variação mais ou menos de 95% a 105% do valor do grau de compactação, tá? E aí, essa camadinha, tá, que eu vou compactar, quando eu passar o meu rolo aqui, eu tenho que garantir que o meu solo vai ter exatamente, ou muito próximo daquela umidade que eu trabalhei no laboratório. Porque se eu não controlar essa umidade no campo, o que é que vai acontecer? O material pode estar mais mole, mais frágil, e aí certamente eu não vou chegar àquela resistência que eu previ para aquele material. Então, esse controle, ele é fundamental, né? É uma operação muito simples, de laboratório, mas que tem uma responsabilidade imensa. E aí, se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia discutir um pouquinho sobre, sobre essas limitações da norma do DENIT. Eu falo em limitações porque ela vai, na minha opinião, você aceitar mais ou menos 2% pode ser muito para alguns materiais, e pode ser bom para materiais que têm uma curva de compactação mais aberta, né? O AC está por aí, e aí eu vou dar um exemplo bem prático aí da nossa vivência de laboratório. A gente, recentemente, construiu um trecho experimental com a cinza, e a cinza é um material que absorve muita água. Qualquer mudança de umidade, ele muda completamente o comportamento mecânico. Então, uma das coisas que a gente está escrevendo dentro do manual, que é um manual de boas práticas para a construção de camadas com solo cinza, é exatamente o controle dessa umidade que tem que ser feito de uma maneira mais rígida, né? Aceitar mais ou menos 2% talvez não seja o ideal para uma camada como essa, que seja uma cinza, ou um solo muito argiloso, porque se eu tiver uma curva muito fechada, se eu conseguir fechar aqui a curva, se eu tiver uma curva muito fechada, gente, sei lá, não consigo clicar aqui não. Imagine que essa curva, ela é bem fechada, então no que eu tenho ela mais fechada, a sensibilidade da densidade, ela é muito maior para umidades menores. Tá? Então, quando a curva é mais aberta, a gente tem uma possibilidade de um controle, eu digamos, mais relaxado no campo. Mas se a curva de compactação for muito fechada, qualquer mudança na umidade pode variar consideravelmente a massa específica desse material. E aí, no campo, isso se reproduz. Como é que se reproduz, professora? Por exemplo, se você não compacta o material naquela umidade, a resistência pode cair consideravelmente, e aí a gente vai ter alguns defeitos que vão refletir para o revestimento, como o borrachudo, que é muito comum, né, vocês encontrarem esse, né, que tem borrachudo, porque estourou lá em cima, ou porque o material era expansivo, ou porque você teve uma falta de controle na umidade. Então, ou seja, essa energia, ela é função, ela tem uma equação, tá, que vai fazer o cálculo dessa energia, tá, seja uma energia mais baixa ou uma energia mais alta, tá? Então, eu tenho aí, ela é função do peso do soquete, tá? O soquete, ele pode ser mais leve ou mais pesado, ele é função da altura de queda do soquete, é função do número de golpes por camada, tá? Vocês vão ver que para cada camada a gente vai ter um número de golpes relacionado para uma determinada energia, é função também do volume do solo compactado. Ou seja, com essa equação, ela está em muitos livros de mecânica dos solos, e é incrível como as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar que é a partir dessa equação que a gente faz adaptações. A gente pode, por exemplo, a gente tem uma proposta de fazer um ensaio de imprimação no cilindro Marshall, e a gente utiliza uma única camada, tá? É uma única camada, então a gente fez, aí a gente quer trabalhar na energia intermediária, que, por exemplo, pode ser não modificada, que é na energia ou de camada de base, ou no solo, enfim, de camada de base, né? Então a gente mexe, a gente fixa a energia, a gente tem o volume que a gente quer trabalhar, a gente desenvolve, saindo aí, então, a gente manipula com esses dados para que a gente possa ter uma compactação próxima do nível de compactação que você quer trabalhar, tá?
Então, você pode fazer brincadeiras. E a gente direto faz isso. Por exemplo, a gente teve que compactar a placa no simulador. Quantos golpes eu vou dar nessa amostra para tentar simular aquela compactação que eu estou fazendo no laboratório? Então, a gente vai e usa de novo dessa equação. Tá? Então, é só para lembrar, enfim, eu gosto muito de colocar ela nas aulas, porque às vezes passa batido, o aluno, né, olha para a equação, eu estou só multiplicando e fixo a energia, e consigo mexer, mas a gente consegue adaptar alguns ensaios simplesmente com a manipulação dessa equação. Aí aqui eu tenho as energias, tá? Então, eu tenho a energia do próton normal, o próton normal é feito em cilindros menores, vocês estão vendo aqui, né, que é esse menorzinho, que é um cilindro menor de laboratório, ou então no cilindro maior, tá? Que é chamado, então, padronizado pela ácido normal. Aí, o que acontece, por exemplo, para cada uma dessas energias, por exemplo, o próprio intermediário, qual é o peso do soquete? 4,5 kg. Altura de queda, 45 centímetros. Então, eu regulo essa altura de queda para ter uma determinada energia. A energia está aqui. É 13 kgf por centímetro cúbico. Essa é a energia que você fixa para ter uma compactação do tipo intermediário. Então, aqui a gente tem, né, o volume do cilindro maior, e aí eu dou 26 golpes e trabalho com 5 camadas, tá? Se você trabalhar no cilindro menor, no caso, né, comparando aqui o próton normal e ácido normal, cilindro pequeno e cilindro maior, você tem que mudar a quantidade de golpes. Para o cilindro menor, você daria 3 camadas e 25 golpes por camada. No cilindro maior, você teria 5 camadas e 12 golpes por camada, tá? Então, a gente fixa, né? Fixa isso. Energia também é uma coisa que a gente fixa. Energia, camada de reforço, a gente usa energia normal. Camada de subbase, base, a gente usa energia intermediária. A camada de base pode ser modificada, se for um solo brita, se for um material que se quebre mais facilmente, a tendência é a gente usar energias mais altas também. Mas aí tem um problema, quando eu uso energias mais altas, entre aspas, eu machuco mais o meu material, eu bato mais nesse material, e quando eu bato mais no material, se ele tiver a capacidade de produzir finos, o que é que acontece? Ele é mais frágil a determinadas energias de compactação, e eu posso simplesmente mudar a resistência do material se eu der uma energia muito alta para aquele determinado solo. Então, a gente, muitas vezes, né, o próprio intermediário, ele é uma energia bastante, o próprio intermediário, o próprio modificado, é bastante utilizado para a camada de base, mas, às vezes, a gente tem uma técnica aqui no estado do Ceará, de que é uma técnica cearense mesmo, a gente usa uma energia, às vezes, mais baixa do que a modificada e mais alta do que a intermediária para tentar tirar proveito dos materiais, tá? Eu vou já falar um pouquinho dessa energia, que inclusive acabou sendo motivo de uma dissertação de mestrado em 2005. Uma outra coisa importante para a gente entender, até para você verificar no campo ou no laboratório se está acontecendo falhas. A energia, tá? Ela vai, à medida que eu vou dando mais energia, que eu vou aplicando mais golpes nas camadas, o que vai acontecendo? Eu vou mudando a umidade e eu vou mudando a densidade. Se eu compacto mais o meu material, a tendência é eu expulsar mais água dessa camada. Então, quando eu dou uma energia mais alta, o que acontece com a umidade? Ela vai diminuir. E o que acontece com a densidade? A tendência, a palavra é essa, a tendência é ela aumentar. Então, o que vocês estão vendo aqui, essa linha pontilhada, tá? Eu tenho uma energia mais alta, essa linha do meio, uma energia, pode ser uma energia modificada aqui, uma energia intermediária e uma energia normal. Então, quanto menor a energia, maior a umidade, tá? E menor a massa específica seca máxima. Por que isso é importante, gente? São as passadas do equipamento, tá? Se o equipamento der mais passadas, ele vai mudar a energia. Muitas vezes o grau de compactação, por que o grau de compactação não deu 100%? Deu abaixo de 100%? Porque ele provavelmente não usou a energia que a gente trabalhou dentro do laboratório. Claro, mais uma vez, né? Professora, mas no laboratório é vibração, né? É por impacto, e no campo é vibração. Eu disse assim, mas há uma tendência delas se igualarem. Então,
Às vezes acontece do equipamento dar menos passadas, e aí você não ter um grau de eficiência da compactação, né, muito grande, ou então ele passar demais. E aí tem que ter cuidado, inclusive, com o excesso de compactação. Aquilo que acontece dentro do laboratório, eu não disse que a gente poderia quebrar o grão quando eu bato demais nele. O que acontece? Se aquele material for muito sensível à quebra, ele vai produzir mais finos. E no campo, a mesma coisa. Se muitas vezes o cara que está lá dirigindo o compactador, ele acha que dar mais passadas é melhorar a qualidade do material. E não é. Muitas vezes ele põe por terra tudo que a gente fez no laboratório. Porque ele compacta tanto que ele gera mais finos, o grau de compactação, né, às vezes não é atendido, aí a gente tem um defeito que vai surgir lá em cima, lá no revestimento, né, as chamadas lamelas, por exemplo, que são oriundas de uma compactação em excesso. Então, tudo a gente tem que controlar. E, claro, assim, essas coisinhas no laboratório, a gente vai percebendo, à medida que vocês vão ensaiando os materiais, vocês vão tendo essas percepções. Esse é um gráfico, eu diria, clássico também, mas a gente tem que entrar dentro desse gráfico, entender a importância do que é cada propriedade dessas, né? Do que é o aumentar a energia, de que efeito eu posso produzir no campo, do que é o baixar a minha energia, do que é, por exemplo, às vezes você pega umas planilhas que chegam, né, dos próprios alunos. Os alunos, às vezes, entregam aqui, está aqui o relatório está todo errado. Na hora que a gente vai, na hora que a gente bate o olho, se a gente pedir uma mudança de energia, aí, se para energia normal, como é que eu posso ter uma energia normal e uma umidade inferior à energia intermediária? Então, o aluno fez alguma carga dentro do laboratório. Então, a gente tem que estar de olho nisso, inclusive quando está lendo os artigos, corrigindo os artigos, porque aí, gente, muda completamente a análise dos resultados, tá? E quando eu mudo a granulometria do meu material, claro que eu vou mudar também os meus parâmetros de compactação. A argila, por exemplo, é um material que absorve mais água. Então, a areia, ela vai absorver menos água. Então, é de se esperar, tá? Que a umidade e a massa específica, ela mude também com relação aos tipos diferentes de materiais, tá? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma areia apresentando uma umidade menor e uma argila apresentando uma umidade ótima menor. Uma densidade maior para areia e uma densidade menor aqui em argila. Tá? Então, isso é comum acontecer também. Aqui eu diria que a gente tem a mesma coisa, são solos, né? Mesma coisa em que sentido? Eu tenho solos, como vocês estão vendo, em vermelhinho, é o resultado dos ensaios de laboratório para esses solos na energia intermediária. Por exemplo, vamos fixar aqui no D, o D com esse quadradinho, é um solo de descalvado, tá? Energia intermediária. A linha verdinha é um solo, mesmo solo, só que numa energia normal. Aqui embaixo, o que vocês observam? Vocês observam que eu tenho a umidade ótima aqui no eixo das ordenadas, e aqui eu tenho teor de finos, tá? No eixo das abscissas. Então, é de se esperar que a curva em verde, ó, vamos pegar o quadradinho aqui, que é essa, né? Se ela é da energia normal, eu estou falando de umidade ótima, eu espero que essa curva esteja toda acima dessa curvinha vermelha, da reta vermelha, tá? Por quê? Porque eu tenho energia normal e embaixo eu tenho energia intermediária. E o que a gente observa mais por uma figurinha dessas? Quanto maior o teor de finos, maior a capacidade de absorção de água do material. Então, ó, se eu mudo a quantidade de finos, eu estou aumentando, então a tendência é a minha umidade ótima aumentar também. A próxima vai fazer exatamente o contrário. A gente vai estar tratando da massa específica, a variação da massa específica no eixo das abscissas aqui, a quantidade de finos, né, do meu material. Então, vocês vão ver que as retinhas em vermelho, elas estão sempre acima das retinhas em verde. Por quê? Porque eu tenho energia maior. Ok? Bom, então vamos falar da energia intermodificada, né? Essa energia é uma energia que já fez tanto sucesso por aí, sucesso assim, porque é engraçado. A gente conhece essa energia desde 1999, se eu não me engano, né?
mas ela foi uma criação do estado do Ceará. Por quê? Porque a gente, vocês sabem que a própria compactação, ela é uma técnica de estabilização. A gente chama de estabilização uma alternativa que a gente usa para melhorar o comportamento do material. Então, aqui no Ceará, na verdade, né, no ano 2000, vocês já tinham nascido isso. Então, a gente tinha uma energia aqui que era de 39 golpes. Se vocês perceberem, ela é uma energia intermediária no sentido, a energia normal, ela é de 26 golpes, como a gente viu lá atrás, ó. Aliás, a energia intermediária é de 26 golpes, e o próton modificado, a energia intermediária no próton modificado, de 55 golpes. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou uma vez e meia essa quantidade de golpes aqui do próton intermediário. Tá? Então, ela é uma energia que está entre a energia intermediária e a energia modificada, por isso que a gente chama ela de intermodificada, e a gente aplica, então, 39 golpes. Aí vocês podem perguntar, tá, e por que vocês fizeram isso? A gente fez isso, gente, simplesmente porque a gente não tinha material que atendesse às propriedades requeridas em projeto. Quando a gente usava energia intermediária, que era a energia mais baixa, por exemplo, o CBR do material, que era para dar 60, ele dava 30. E quando a gente usava a modificada, ele era para dar 60, ele dava 50. Não atendia aquele padrão que a gente queria. Então, a gente começou a investigar o uso dessa energia intermodificada para verificar se a gente conseguia tirar vantagem do melhoramento das propriedades simplesmente aumentando a compactação. Mas é aquilo que eu disse para vocês, eu também não posso, para determinados materiais, eu não posso crescer essa energia demais. Um solo brita, ele aguenta uma energia mais alta, determinados solos naturais não suportam. A depender do tipo de brita ou do tipo de resíduo, muitas vezes a gente substitui a brita pelo resíduo, por exemplo, um resíduo de construção e demolição. Ele é um resíduo muito mais sensível à ação da compactação. Então, por isso que a gente, quando está numa etapa de laboratório, a gente estuda qual é a melhor energia para aquele determinado material. Um escolhe de aciaria, que é um resíduo que vem da produção do aço, há uma tendência dela suportar uma energia mais alta. Mas eu pergunto para vocês, se vocês tivessem que escolher entre usar uma energia modificada, tem a intermediária, digamos, a intermediária não passou, eu diria a modificada passou, o que eu chamo passar nos testes? Atender as propriedades requeridas em projeto, aquele mínimo. E a energia intermodificada também passou. Que energia vocês utilizariam? A modificada ou a intermodificada? Alguns podem dizer assim, não, eu vou usar a modificada porque quanto mais melhor. É isso? Vou passar, que nem aquele cara que está lá, o motorista lá do rolo. Eu vou passar aqui, se é para dar 10, eu vou dar 12 passadas para garantir que a minha camada vai ter uma resistência maior. Só que você quebra, às vezes, as partículas. E tem uma questão também, muitas vezes, se a modificada passou, né? E a energia intermodificada também, a energia intermodificada eu vou dar menos passada. Se eu vou dar menos passada, eu vou consumir menos óleo, eu vou conseguir menos horas trabalhadas no meu motorista. Então, em tese, ela é uma energia que gera também uma economia nas operações de campo, tá? Enfim, né, isso foi uma sacada bem legal, eu acho, né, aqui, tanto que vocês estão vendo que o nome daqui, DERT, vocês sabem que DERT era um antigo nome hoje, na verdade, agora é Superintendência de Obras Públicas, o DERT/Ceará virou DR Ceará, né, Departamento de Estradas e Rodovias, agora é a SOP. Tá? Então, vai mudando de nome aí. Né? Por isso que tem DERT ainda, porque ainda é da época que vocês tinham acabado de nascer. Bom, então a gente tem alguns projetos rodoviários, só para mostrar para vocês a importância da energia intermodificada. A gente tem alguns projetos, nessa época a gente começou a trabalhar com isso em 2004, e aí levantamos uma série de projetos no estado do Ceará, tá? Aqui a gente, na verdade, trabalhou uma série de projetos, mas a gente concentrou num trecho, que era o trecho Barrento-Aracatiara, tá? Bem próximo ali de Jericoacoara. Então, a gente pegou todas as jazidas, vocês estão vendo J1, J2, J3, J4, J5, a gente pegou todas as jazidas que foram utilizadas para a construção desse trecho, e a gente estudou dentro do laboratório
o efeito da energia intermodificada. Aqui no livro do Souza Pinto, ele vai dizer que, em geral, a umidade ótima de um solo vai ser um teor de umidade que vai estar ali perto do teor de umidade correspondente ao limite de plasticidade do solo, sendo que está um pouco abaixo desse, sendo um pouco abaixo. Até porque é a umidade que você molda facilmente o material. Você sabe que umidade, gente, se vocês sabiam o que fazer ensaio de próprio, eu sempre conto essa história, já ia esquecer. Eu sempre digo que quem é que sabe fazer tapioca sem essa tapioca pronta, essa goma pronta que a gente compra no supermercado? Quem é que sabe pegar, por exemplo, aqui, eu fui criada, meus pais são do Piauí, e aí a goma do Piauí era muito boa e tudo mais, e chegava, e eu me lembro que quem fazia esse papel, desde pequenininha, de amassar a goma, né, era eu, e colocar água na quantidade certa. Então, naquele tempo, eu devia ter uns 8, 10 anos de idade, eu acho que eu já aprendi a descobrir o teor ótimo dos solos, porque aí eu que dizia para minha mãe, bota mais água, quando ela botava mais água, às vezes eu não conseguia o ponto da tapioca. Se ela botasse menos água, a tapioca ficava seca e rachava como um todo. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando. Concorda, Cis? Concordo, professora, é isso mesmo. A tapioca não pode deixar a goma seca demais, nem pode molhar demais, né? Isso. Então, pensem nisso, isso é uma boa associação, mas bem que a geração de vocês já compram a goma do supermercado pronta, aí perde a graça, todinho de descobrir o teor ótimo. Tem uma outra questão importante também, o cilindro, né, usar um cilindro pequeno, usar um cilindro grande, claro que é melhor usar um pequeno porque eu vou usar menos amostras, mas vocês têm que prestar atenção na dimensão máxima dos grãos, tá? Então, normalmente, tá, o diâmetro máximo, o diâmetro do cilindro, ele tem que ser 5 vezes o diâmetro máximo dos grãos. Então, eu não posso, por exemplo, usar um cilindro pequeno, né, um cilindro, sei lá, de um diâmetro de 50 milímetros para um solo brita. Porque eu vou botar uma brita lá dentro, ele já ocupou praticamente grande parte desse meu cilindro. Então, vocês vão ver que as dimensões, elas estão relacionadas à granulometria do solo também. Tá? Então, a gente tem que estar relacionando o cilindro às dimensões máximas dos nossos grãos, tá certo? Bom, e aqui tem um resultadozinho, então, desses trechos, mostrando aqui, ó, são várias amostras, amostra 1, amostra 11, que foram amostras, então, retiradas dessas jazidas desse trecho Barreto-Aracatiara. Aí a gente, claro, lá vai, a gente tem que verificar, tá? O que acontece com 26, com 39 e 55 golpes. Então, teoricamente, a massa específica, ela tem que aumentar com o número de golpes. E a densidade, e a umidade tem que diminuir. Aí, vamos lá para os ensaios de resistência, né? O que nós fizemos? Rapaz, vamos verificar se a gente consegue estabilizar os materiais oriundos dessas jazidas simplesmente aumentando a energia. Porque se não atender, gente, se a jazida não atender a qualidade requerida em projeto, não tem outra saída. Você vai ter que buscar ou um material em outra jazida, ou você vai ter que usar uma brita, que vai sair mais caro, ou você vai ter que usar um cimento, ou uma cal, você vai ter que estabilizar esse teu material ou encontrar outro para poder construir tua obra. Aí vejam que, simplesmente, né, sacadas simples como essas podem resolver alguns problemas. A amostra 1, que é proveniente da jazida 1, por exemplo, o que vocês estão observando? Aqui eu tenho o valor do CBR, que está aqui no eixo das abscissas, e aqui eu tenho as amostras, né, provenientes dessas jazidas. Aqui vocês estão vendo azul clarinho, os resultados do CBR na energia intermediária, esse azul aqui mais escurinho da energia intermodificada, e o azul anil na energia modificada. Observe a amostra 1, por exemplo. A amostra 1, por exemplo, se eu quiser atender os 80% de CBR, né, 80% para determinados projetos, você tem que atender, a camada de base tem que atender 80% de CBR. O que vocês observam? Se eu for trabalhar esse azul clarinho, a amostra proveniente da jazida 1, se eu for trabalhar na energia intermediária, ela não passa no critério, tá? Porque eu vou ter aqui um resultado, sei lá, em torno de 70%. Deixa eu acompanhando aqui o indicador, tá aparecendo. E na energia, o que aconteceu com a energia intermodificada? Olha aqui, esse material, ele vai com a resistência quase aqui em torno de 110, tá? Bem próximo aqui já do 120, 115, por aí.
E quando eu vou para a energia modificada, ele cai, ele passa pelo teste dos 80%, mas eu pergunto a vocês, professora, por que caiu? Provavelmente porque quebrou o material, tá? Houve uma quebra de material, e aí você teve uma queda de resistência. Então, para o caso da amostra 1, compensa, do ponto de vista econômico, trabalhar com energia intermodificada. Além de eu ter uma resistência CBR maior, tá? Eu estou falando do parâmetro CBR, mas vocês vão ver esse mesmo slide, por exemplo, para o módulo de resiliência. Tá? Então, essa mesma análise que a gente fez para o CBR, a gente fez para o módulo de resiliência. Inclusive, esse trabalho do Joaci, é um trabalho do Joaci Souza Júnior, de 2005. Foi o primeiro trabalho que a gente fez usando o equipamento triaxial, que hoje está no laboratório. Tá? Então, a gente verificou também que a energia intermodificada, ela tinha uma vantagem muito grande no atendimento também de módulos de resiliências melhores, tá? A gente fez, né, até porque esses pavimentos foram todos dimensionados pelo método empírico, mas nós fizemos também a avaliação do módulo de resiliência. Vamos ver uma amostra, por exemplo, essa amostra 6 aqui, ó. Essa amostra 6, gente, não tem jeito. Ela nem atende, ela só atende aqui, ela não, eu coloco aqui os 20%, que é o material para subbase, a amostra 3, a amostra 6, desculpa, ela só serve para subbase. Se eu aumentar a energia, eu praticamente não tenho nenhuma mudança no comportamento do CBR dela. Então, ela realmente não dá para ser utilizada, tá, em camada de base, e eu não tiro proveito de uma energia intermodificada para utilizar essa amostra em pavimentos, tá? Aí, se você precisar dessa jazida, por exemplo, para compor uma camada de base, provavelmente você teria que ter uma brita aí para estabilizar. Vamos pegar uma situação, por exemplo, amostra 8, né? No caso da amostra 8, ó, você vê aqui que eu tenho um benefício maior com energia modificada. Mas se eu puder trabalhar com os meus 60% de CBR, que vai depender do volume, tá? Eu diria que eu utilizaria essa amostra, tá? Com a energia intermodificada. Enfim, qual é o recado que eu quero dar para vocês aqui? É que vocês podem simplesmente só compactar mais ou compactar menos para poder autorizar que o material proveniente de uma jazida possa ser utilizado no campo. É uma alternativa simples, é econômica, eu não preciso usar cal, nem cimento, nem brita, né? Simplesmente aumentando a compactação no laboratório e reproduzindo isso através de uma passada também controlada dos meus bulbos. Bom, então, os resultados, eles vão ser utilizados para o controle de compactação, como a gente já tinha comentado, né? Então, eu vou sair do laboratório, vou para o campo, e vou compactar essas minhas camadas com diversos rolos. Aqui tem um rolo pé de carneiro, tem um rolo liso também, tá? E aí vem toda a aparelhagem que vocês vão utilizar para o ensaio, que era o que vocês, né, deveriam estar vendo dentro do laboratório, mas vão ver no filmezinho que eu deixei disponível. Mais uma vez, o filme, eu vou disponibilizar esse slide e deixei ali na capa o link. Vocês vão ver que ele faz esse ensaio, mas ele vai até o ensaio CBR. Tá certo? E aí vocês, enfim, já vem a aula que vem também. Então, eu vou precisar de um cilindro, de um soquete, de peneiras, de abertura nominal 4,76 ou 4,75, vai depender se usa DEMIT, se usa ABS, de 19, balança, tá? Eu vou precisar de bandejas para colocar os meus materiais, eu vou precisar de destorruadores de madeira para poder passar na peneira, extrator de amostras. Vocês estão vendo aqui um esquemazinho, tá? Na figura A, eu tenho aqui a amostra, né, sendo colocada para secar, né? A gente sempre coleta a amostra, esse é um trabalho imenso, assim, sabe o trabalho que dá. Engraçado que esses ensaios só sabem o trabalho. Se eu entregar uma planilha para vocês, fica muito fácil, mas quando vocês forem para dentro do laboratório fazer, vocês vão ver que é que nem a tapioca, tem que ter o ponto certo. Então, você bota essa amostra para secar, depois você homogeneiza, quarteia, passa por uma peneira, compacta, enfim, né? E vai até você preparar esse material para ir para o ensaio. Aqui vem mostrando um pouquinho o ensaio, um cilindro maior, um papel de filtro lá embaixo. Aqui eu tenho um compactador mais leve, um compactador mais pesado, aqui, né, energia normal, energia intermediária. Aqui você vê o técnico dando as soquetadas.
Se a gente estivesse no laboratório hoje, provavelmente estava um batendo, o outro batendo, e eu falando que a gente ia ficar muito forte, porque ia estar fazendo treinamento aqui para os músculos, né, superiores. Aqui vocês estão vendo a extração. Depois que eu compacto o material, vocês vão ver que, na verdade, o que é que eu faço? Depois que eu preparei, botei para secar, homogeneizei, quarteei, peneirei, eu coloco um teor de água. E aí mexo. Como é que eu sei o teor inicial? Aí lá vai a história do ponto da tapioca, tá? Então, você tem que ter uma sensibilidade para ver que aquele ponto é o primeiro. Às vezes você erra um pouquinho, que é primeiro é segundo, que é segundo é terceiro, enfim. Aí, a compactação, normalmente, você faz com 5 pontos. Dá para fazer com 4? Dá. O que a gente tem que fazer dentro do laboratório? A gente, se vocês forem ver, é uma parábola. Então, a gente tem que garantir que eu tenho 2 pontos no ramo seco, e eu tenho 2 pontos no ramo úmido, para poder fazer a conexão. Então, com 4 pontos dá para fazer? Dá. Tá, mas o ideal seria 5, né? Muitas vezes 6, 7. Engraçado que tem material que a gente já fez com 22 pontos. O Assis, eu não sei se ele lembra, mas a cinza foi um, que a gente, para achar a unidade ótima da cinza, foi bem sofrível. Bem sofrível, por quê? Porque o material aparentemente estava, como é um resíduo, né? Um resíduo a gente não tem toda a experiência. Hoje eu diria que não tinha, né? Hoje a gente já sabe que no caso da cinza, você parte com umidade muito alta. Então, ela, na verdade, ela ia absorvendo água, e aí a gente achava que estava no ponto ótimo, só que ela tem muitos vazios, ela tem, na verdade, ela tem uma estrutura, ela tem uma estrutura de uma esponja, então ela absorve toda aquela água que a gente dá para o solo. Então, enfim, tem materiais, né, que são mais complicadinhos mesmo de determinar um tubo de compactação, mas é isso, né, enfim, esse é o nosso papel dentro do laboratório, dos técnicos, e, enfim, ainda bem, né, que tem esses problemas, que é para a gente buscar soluções melhores. Então, vocês estão vendo aqui, ele compactando, então eu coloco num determinado teor, falei do primeiro teor, depois eu coloco no segundo teor, no terceiro, no quarto e no quinto, e vou fazendo a minha compactação nesses 5, né? Na verdade, aqui a gente está trabalhando com reuso. Normalmente a gente trabalha com reuso. A gente pega o mesmo solo, faz a primeira compactação, depois joga mais água, faz a segunda, mas claro que tem a norma que diz que trabalha sem reuso. A gente trabalha com reuso porque a quantidade de amostras a serem, a quantidade de material a ser coletado no campo é sempre muito grande. Então, vocês estão vendo aqui que ele está pesando aqui o corpo de prova, tá? Então, eu peso o corpo de prova mais cilindro, depois eu desconto, né, o peso do cilindro, aqui eu já estou extraindo o meu corpo de prova, e aí pego esse material, como é com reuso, coloco ele de novo na bandeja, adiciono mais água e começo tudo de novo. Professora? Oi? Esse reuso da amostra é a mesma coisa de dizer que a amostra é trabalhada e não trabalhada? É isso? Trabalhada. E você vai ver que tem amostras, né, trabalhadas e não trabalhadas. As não trabalhadas, cada ponto você vai fazer você vai colocar água é o mesmo solo, só que são sacos diferentes, né? Já com reuso, amostras trabalhadas, você vai pegar a mesma amostra, faz o primeiro ponto, retira do cilindro, joga mais água e faz o segundo ponto. Na minha opinião, para rodovias, a gente deve trabalhar desse jeito, porque é o que acontece no campo. No campo, o que acontece? O carro, né, o caminhão-pipa vem, joga água, você faz um teste ali preliminar, e aí o que você faz? Você joga mais água, ele volta, e aí remexe, daqui a pouco o compactador passa, então eu não tenho essa possibilidade de retirar o material e colocar de novo. Então, acho que a gente trabalha mais próximo desse jeito, tá? E, enfim. Aí aqui vocês estão vendo outra situação, onde eu tenho um cilindro maior, olha o cilindro pequenininho, né? Que é o cilindro MCT, vocês vão ver que a gente vai falar sobre esse cilindro MCT, que está restrito a solos com granulometria, né, solos que passam na peneira número 10, ou seja, que tem 2 milímetros ali de diâmetro, então, por isso a gente usa um volume bem menor de material. A gente pode fazer uma compactação mini-Proctor nele também, e aqui eu tenho o meu cilindro maior, e aqui o compactador, né, que vocês vão trabalhar, vão fazer uma compactação mini-Proctor também no futuro. E aqui,
é o resultado de um ensaio, né, que foi realizado. Então, ó, o que eu vou entregar para vocês? Uma planilha vazia. Eu vou pedir o Assis para me mandar. Assis, você vai me mandar uma planilha. Ou não, me manda aí, sei lá, umas 3, 4, né? Então, eu vou jogar uma planilha como essas, eu vou colocar que é a planilha que vocês vão avaliar. É muito simples, gente, esse ensaio, por isso que eu digo, esse relatório, ele é muito simples. O importante é vocês perceberem a importância que essa simplicidade tem na vida prática. Qual o impacto disso na construção de uma rodovia? Né? Então, eu acho que o segredo é muito mais esse. A gente sai de uma coisa muito simples dentro do laboratório, mas você entender e perceber como essa atividade é importante para o controle do processo construtivo. Então, vocês têm, por exemplo, aqui, tem um cilindro, que é o cilindro número 4, 26 volts, ou seja, a gente está usando energia intermediária, tá? Aí vocês têm aqui o volume do cilindro que foi dado, o peso do cilindro seco, o peso da amostra aqui, que foi 6 mil gramas, 6 quilos, tá? Então, jogou-se água, quando a gente jogou água, naquela etapazinha, eu fui lá, pesei a amostra e o cilindro e anotei o peso aqui. Essa parte verdinha seria a parte que vocês iriam fazer hoje, tá? Mas vocês vão fechar os olhos e vão fazer de conta que fizeram. Aqui o peso da amostra, que aí eu subtraio, né, o peso se eu tirar o cilindro aqui, eu vou ter exatamente o peso da amostra, e aqui eu vou ter massa específica úmida, tá certo? Eu tenho o volume, tenho a massa, eu acho a massa específica úmida. Para cada ponto desses, veja que eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Eu vou tirar uma cápsula correspondente, porque eu vou ter que determinar a umidade, e aí eu vou... com essa umidade, no outro dia, né, 24 horas depois, eu vou lá, peso as minhas cápsulas, determino o teor de umidade, e aí transformo massa específica úmida em massa específica seca. Aí construo essa curvinha, tá? Então, né, aqui eu já peguei cada ponto, a umidade correspondente, a massa específica correspondente a cada ponto, e fiz essa curvinha bonitinha. Às vezes, essa curva não dá linda desse jeito, né, quem está dentro do laboratório vai ver, que essas curvas, às vezes, elas são muito bonitas para estarem nos livros, mas dependendo do material, a gente não acha uma curva bonita, ela, às vezes, dá um rabinho no começo, um rabinho no final. Eu, particularmente, gosto de traçar isso na mão, eu não gosto de jogar né, sei lá, boto no Excel e mando aí traçar uma curva. Normalmente, eu uso o Excel, traço os pontinhos, né, esses pontinhos em azul, e eu vou escolhendo qual é eu não sei, tem uma sensibilidade de achar o ponto ótimo. Por quê? Porque se esse ponto ótimo você não descobrir corretamente, aí você impacta os próximos ensaios, porque é a partir dessa unidade que você vai para os ensaios de módulo de resiliência, que vai para os ensaios de deformação permanente. Olha a responsabilidade disso. Se eu errar a unidade, por exemplo, o ensaio de deformação permanente, hoje, ele dura em torno de uns 20 dias para ser feito. Errei a unidade, perdi tudo. Então, é um ensaio simples, mas, mais uma vez, que tem uma responsabilidade aí muito grande. É isso. Algumas perguntas aí para vocês, tá? Por que o ensaio de prova é importante para as operações de compactação no campo? O que se deve esperar dos parâmetros de compactação quando a energia de compactação aumenta, quando o teor de agilosidade do material aumenta? As propriedades dos materiais podem melhorar com o acréscimo de compactação, a gente acabou de, né, mostrou um pouquinho isso, e em quais situações, porque isso não vale para 100% dos casos, né? E é isso, gente, né, uma frasezinha aí do Einstein, né, o único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Eu botei hoje essa frasezinha nova porque eu estou achando que eu estou errando um bocado, mas estou doida para acertar. E é isso. Olha, beijo grande, fiquem em paz e